Olá, Quer Saber está de volta e, como eu prometi, a gente vai agora falar de saúde mental. A gente vai agora falar do que pode ser feito para nos proteger, para nos reencaminhar para um outro nível de relação com a gente mesmo, com a nossa sociedade, com o nosso trabalho e tal. E eu vou ter como base aquele documento mesmo da OMS, né, que apareceu nos 2 primeiros vídeos, mas também esses 2 livrinhos aqui, o Sociedade do Cansaço e o Sociedade Paliativa do Byung-Chul Han. E esse Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano, mas que vive na Alemanha, porque, como disse o Caetano, está provado que só é possível filosofar em alemão, né? Então ele vive na Alemanha e ele tem vários temas a respeito da nossa sociedade atual, né? Da nossa sociedade pós-moderna. E esses 2 livros são 2 leituras recentes que me impactaram muito e que eu quero dividir com vocês algumas reflexões. Então, a gente começou, porque estamos em setembro, falando do suicídio como um fenômeno complexo, muito mais como uma produção social do que como um comportamento individual, né? Falando da cartilha da OMS, que bate na tecla da atenção primária estar preparada para encaminhar, para ouvir, acolher, encaminhar, acompanhar. Mas a gente precisa refletir sobre algumas experiências que estão na nossa vida atual, não é? Mais do que a depressão, doença diagnosticada, os sentimentos de desesperança, ausência de sentimentos de pertença, sentimentos de inferioridade, de rejeição, de negligência, de maus tratos, de abuso, de violência, de inadequação, de inadaptação, de incapacidade, de solidão, isolamento social, potencializam o risco de suicídio. Então, o que é a desesperança? É você achar que você nunca vai alcançar aquilo que você vê que é proposto para você como sendo o ideal. Isso aqui é que é uma vida legal, olha só. São as vidas instagramáveis, as vidas perfeitas, editadas, em que tudo dá certo, em que você vai aos lugares mais bonitos, em que você tem o corpo mais bonito, a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, em que você faz viagens perfeitas, incríveis, e todos nós sabemos que para as redes sociais, para o Instagram, vão os melhores momentos. Todos nós sabemos que a grande maioria das imagens tem filtros, Todos nós sabemos, mas quando vemos, se não estamos profundamente sintonizados com quem somos, se não sabemos quem somos e se não estamos conectados a quem somos e como gostamos de ser e de viver, nós tendemos a escorregar para a expectativa de cumprir esse modelo. E aí eu não pertenço ao grupo das pessoas que têm a vida perfeita. Eu não pertenço ao grupo das pessoas que viaja 2, 3 vezes por ano para o exterior. Eu não pertenço, Goza, não pertenço ao grupo das pessoas da nossa região que vão à Pedra Menina. Eu nunca fui. E eu realmente quero ir. Mas isso não destrói a minha autoestima, o meu sentimento de pertença a outros grupos, a outras comunidades. Eu pertenço ao grupo dos que ainda não foram à Pedra Menina. Brincadeiras à parte,
Esse sentimento de só eu que não fiz, só eu que não tenho, só eu que não posso, ele acentua a desesperança. Ele traz sentimentos de inferioridade. Ele dá a experiência, ele talvez cause, né, a experiência de rejeição. Não adianta eu querer me aproximar de ninguém porque eu não tenho isso ou aquilo para mostrar. E aí eu vou sedimentando em mim essa convicção de eu não tenho, eu não posso, não adianta, não é? E em função de corresponder a esse modelo instagramável, a esse modelo de vida perfeita e editada, eu vou negligenciando coisas em mim e à minha volta que seriam importantes para eu me sentir bem. Eu vou propondo para mim ações ou ausências ou atitudes que se assemelham a maus tratos. Eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer, eu deixo de fazer coisas que resultariam positivas para mim, porque eu tenho que corresponder àquele modelo, porque as pessoas que eu sigo não fazem isso, ou eu não vejo que elas fazem. Talvez elas façam, mas eu não vejo, elas não postam, elas não publicam. Então eu vou negligenciando aspectos da minha vida que mereceriam atenção, não é? E aí eu me sinto cada vez mais inadequado, porque eu cada vez tenho mais a sensação de não corresponder, além de eu me expor, não é? Se as redes sociais são tão importantes para mim, e se eu não correspondo àquele modelo, eu me exponho à violência, ao abuso, não é? À discriminação, à lacração, né, dos outros, e isso reforça em mim o sentimento de solidão e de isolamento. É aquilo que eu falei, né, no primeiro desses vídeos. Eu tenho milhões de seguidores, mas eu não tenho ninguém para segurar a minha mão na hora que o bicho pega, na hora que as coisas ficam difíceis. Não tem ninguém de carne e osso do meu lado e eu não correspondo, né, àquilo que eu tenho na minha cabeça como sendo quem eu deveria ser, o modelo ideal. Então, vindo para o Byung-Chul Han, ele fala na Sociedade do Cansaço, que é essa nossa sociedade do desempenho. Ela nos faz agir como empresários de nós mesmos. Né? Nós somos as pessoas que têm que produzir para nós mesmas. Nós somos as pessoas que têm que apresentar cada vez mais resultados quantificáveis para que a gente justifique a própria vida, para que a própria vida faça sentido, não sei para quem, mas como, não é, a gente é o empresário de si mesmo, o empreendedor de si mesmo, a gente se cobra, não é mais o patrão que cobra, sou eu mesma cobro, eu mesma me levo ao extremo. E ele fala, nós nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão isolados, tão sozinhos com as nossas dores de viver. E aí eu, que sou fã do Chico Buarque, me lembro da letra da música Notícia de Jornal, né? Que ele fala, a dor da gente não sai no jornal. Se você não conhece essa música, né, vale a pena. Ele fala de uma mulher, né, Joana de Tal, que tenta suicídio no seu barracão por causa de um tal João, né? E ele vai descrevendo o drama da Joana. E no fim ele termina a música falando, a dor da gente não sai no jornal. Ele fala, depois de medicada, retornou para o seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou.
Joana é mais uma mulata triste que errou na dose, errou no amor. Então, essa música é notícia de jornal do Chico Buarque, vale a pena você ouvir, mas ele fala isso, né, desse sentimento absoluto de solidão, de não ter ninguém para segurar a minha mão na hora da minha dor de viver. E aí eu me lembro da Denise Fraga, que eu vi um dia desses, né? Ela está falando muito, fazendo várias postagens sobre a importância da arte, e ela fala: a arte não vai te impedir de sofrer, ela só vai fazer você sofrer de uma outra maneira, sofrer vendo que outras pessoas sofrem, porque outras pessoas transformaram em arte uma dor semelhante àquela que você sente e que você vê espelhada no texto do autor que você lê, no quadro da exposição que você vê, na música do cantor, do compositor que você ouve. E ela até fala assim, você não vai deixar de sofrer, mas você sofrer com Clarice Lispector, pelo menos vai sofrer mais bonito. Né? E aí essa é uma paixão que nós temos em comum. Minha autora brasileira preferida, Clarice Lispector. Então, ela vem falando na arte, e o Byung-Chul Han também fala, né, em coisas que possam dar significado à nossa vida, que não sejam produtos. Né? Somos, por excelência, competitivos, exibicionistas e desrespeitosos nessa sociedade do desempenho, porque somos empresários de nós mesmos, precisamos ganhar no mercado. O que a gente não está entendendo é que o produto que está à venda somos nós mesmos, né? E por isso vamos nos tornando desrespeitosos, primeiro com a gente mesmo, depois com os outros. Tudo ficou público, mas nem tudo ou quase nada que se publica é a verdade. É profundo, nos traduz nossas dores e alegrias mais humanas. E aí eu que sou, né, uma apaixonada por música, me lembro da música Triste Louco o Mar, de um grupo chamado Francisco El Hombre, que o refrão fala, a minha carne não me define, a minha roupa não me define, a minha casa não me define, eu sou o meu próprio lar. Então, eu não posso parar de prestar atenção a mim, a quem eu sou por dentro, porque eu sou o meu próprio lar. Não é a minha casa, não é a minha carne, não é a minha roupa, não é um homem, não é uma mulher, não é alguém que me define. Eu sou o meu próprio lar, eu moro em mim, ou deveria morar. E morar em mim é o primeiro degrau, talvez o degrau mais fundamental da saúde mental. Morar em mim, conhecer a minha casa e morar nela, esta casa. Nesta sociedade, né, que o Byung-Chul Han chama, né, de empreendedores de si mesmo, todos temos que ser um sucesso. Todos temos que ser jovens, magros, atléticos. Todos temos que viajar para lugares incríveis fora do país e postar fotos lindas. Todos temos que comer sofisticados pratos gourmet nos finais de semana, pratos fit durante a semana e fazer jejum intermitente uma vez ao mês, pelo menos. Todos temos que produzir, consumir e ser felizes para consumo externo. Nenhum de nós pode sofrer, ter medo, baixar as expectativas, se propor metas mais modestas. Nenhum de nós pode envelhecer, então temos que fazer procedimentos, intervenções, modificações, harmonizações. Às vezes a gente precisa fazer, às vezes isso salva a autoestima de uma pessoa que teve uma situação específica. Mas todos nós, a partir dos 30 anos, temos que fazer todos os procedimentos que existem para corresponder a um modelo X ou Y, que num futuro próximo vai cair de moda? Né? Será que é isso? Por quê? Não
né, não corresponder, sofrer, ter medo, baixar as expectativas, se propor metas mais modestas, corresponde a fracassar. E a nossa sociedade não tolera fracassos e fracassados. Por isso, nós somos a sociedade do esgotamento, a sociedade do cansaço. Esse sujeito do desempenho, da modernidade tardia, dos dias atuais, não obedece a leis, não cumpre deveres, ele é livre. Ele ouve a si mesmo, ele é o empreendedor de si mesmo. E aí reside a fonte das novas coações. Ele não é explorado por um patrão, ele se explora. Ele não tem reconhecimento, porque ele age sozinho, porque ele está o tempo todo competindo com todo mundo. A pressão pelo desempenho força o sujeito a produzir cada vez mais. Não há um intervalo, posto que tudo é parte do grande empreendimento, eu mesma. Né? Tudo é um empreendimento. O que você come, o que você veste, os procedimentos que você faz, onde você malha, o colchão que você dorme, os lençóis de 200 fios, tudo é um grande empreendimento. Você é a pessoa que precisa mostrar o tempo todo para todos os outros que você é essa pessoa de sucesso. Então, você exerce pressão sobre si mesmo. Você concorre o tempo todo consigo mesmo. Procura superar a si mesmo até sucumbir. E aí você sofre um colapso psíquico que se chama burnout, não é? Que é a consequência patológica da exploração de si mesmo. O burnout é a exaustão, o vazio, o isolamento, a desconfiança, a desesperança, é o ser consumido por uma exaustão, por a exaustão resultante de uma pressão por um desempenho absoluto. Então você gasta a sua vida para ser, né, um grande empreendedor de si mesmo, e o resultado cada vez mais frequente, cada vez mais presente nos nossos consultórios é o que se chama hoje de burnout. O burnout é queimou, né? Deu fogo no fio da tomada quando você foi ligar e não está funcionando mais. O ferro não esquenta, o ventilador não usa, né? Queimou, apagou, né? E aí, daí vem inúmeras outras consequências, né? Vem depressões, vem doenças físicas, doenças cardíacas muito frequentes. Hoje a gente sabe, né, que o intestino é o segundo cérebro, então ele também sofre muito e ele se manifesta em alergias, em problemas alimentares, em câncer, em uma série de coisas que são resultado de não ouvir, de não entender, de não atender o próprio corpo. Desejamos uma vida perfeita, desejamos fazer da nossa vida um empreendimento de sucesso e passamos por cima das nossas características mais básicas, negamos nossos limites humanos e nossos vínculos com o divino. Byung-Chul Han fala: o ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará possivelmente a imortalidade, mas ao custo de sua vida. E eu me pergunto, é isso? É isso que a gente quer? Né? Deixar de viver para sobreviver? Deixar de se vincular ao divino? Deixar de respeitar
o humano que contém esse divino em nome de uma sobrevida? É isso. E ele vai falar nas celebrações como nosso vínculo com o divino. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo.